Olá, nós outra vez para o nosso encontro para continuarmos com a nossa viagem. Nós estamos viajando através de um livro maravilhoso que é a Bíblia. Mas, primeiramente, quero identificar que nós somos da Igreja Presbiteriana Betel de Itapeva e somos da Escola Bíblica Dominical. Nossa classe é Guerreiros de Cristo. Mas quem está nos ouvindo não tem idade, venha viajar com a gente. A nossa viagem maravilhosa está sendo através da Bíblia. Convido você, nós já estamos na 11ª aula, a fazer essa viagem, embarcar nessa história maravilhosa, para nós entendermos o contexto inteiro da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Homens que as escreveram, que cada letra foi de acordo com o querer de Deus. O tema principal da Bíblia, do começo, o primeiro livro que nós vemos, Gênesis, até o final, que chegaremos nos próximos dias, no Apocalipse, são o tema principal é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela foi feita para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos advertir, para nos encorajar, e ela é a nosso guia de fé e prática na nossa vida cristã. Aí nós hoje estamos vendo a Bíblia como um todo. A Bíblia, ela é dividida em 2 blocos, Velho ou Antigo Testamento e o Novo Testamento. Temos aqui a nossa estante que está se enchendo, vimos primeiro os livros da lei, vão lendo aí para vocês lembrarem. Depois dos livros da lei, nós temos os livros históricos. Na sequência, lá no Antigo Testamento, nós temos os livros poéticos. Depois nós vemos com os profetas que foram mandados para nos enviar alertas, para nos trazer recados. Temos os maiores e os menores. E encerra nesse período que a gente vê de Novo Testamento para o Antigo Testamento, nós tivemos um silêncio de mais ou menos 400 anos. Aí começa com o nascimento, o advento, o nascimento de Cristo, o Novo Testamento. E temos Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos. A seguir, nós temos Atos, que é um livro do Novo Testamento histórico. Depois nós temos as cartas de Paulo, e em sequência é a que nós estamos vendo hoje, que são as cartas pastorais. Pastorais? As cartas de Paulo, Paulo escreveu para determinado público. As cartas pastorais são cartas escritas pelas pessoas para aquele público daquela época, mas que tem aplicação para o dia de hoje, certo? Então, nós vamos ver hoje essas cartas pastorais. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Estamos no final da nossa viagem. Esta é a penúltima estação. Vamos lá? Embarque comigo. Vamos conhecer o que as cartas pastorais têm a nos ensinar. E tem muita lição para o nosso dia, para a aplicabilidade do dia de hoje. A primeira carta pastoral que nós temos é a carta aos Hebreus. Autor desconhecido, mas ela foi escrita para o povo hebreu, o povo que esteve lá no Antigo Testamento, que conhecia as promessas de Deus através da arca, das tábuas dos mandamentos, do livramento do povo de Deus do Egito, a travessia do Mar Vermelho, toda aquela viagem que a gente já fez, né? Aí com Josué, toda aquela viagem, o povo que seguia a Escritura, a palavra de Deus. O que ela traz para nós? Ela quer mostrar que Jesus Cristo, que já viveu e já morreu nessa época, é o melhor e é o superior a qualquer um dos personagens da antiguidade.
Lá em Hebreus, nós temos, inclusive, a galeria da fé, aonde estão, cita Moisés, Abraão e tantos outros. Mas essa carta mostra que Jesus Cristo é superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos apóstolos que viviam naquela época, né? E eles foram importantes, todos esses homens que nós citamos, de Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, foram importantes para a disseminação da palavra do Senhor, sim, muito importantes. Não tem o que dizer como eles foram importantes, mas Hebreus quer ressaltar que o maior, o mais importante é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. E isso é reafirmado em Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O superior dos superiores em Hebreus é Jesus Cristo e na Bíblia inteira, ok? Vamos lá. A outra carta pastoral é Tiago. Tiago, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Porque o pai de Tiago não é o pai de Jesus. Opa! Como assim? Pai de Jesus, ele não foi concebido por um homem, ele foi concebido por Deus. Por isso eles têm a mesma mãe, mas são meios irmãos. Tiago não acreditava no ministério de Jesus, até que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Aí Tiago se converteu ao seu irmão. Olha que interessante isso. Ela foi uma carta escrita, endereçada e trazendo uma palavra para os cristãos que viviam longe de Jerusalém por causa da perseguição. Aquela época tinha muita perseguição. Os discípulos foram mortos, foram perseguidos. Nós vimos na aula anterior, né? Estevão foi apedrejado. Então, além de dizer que amavam a Jesus, eles também tinham que ajudar ao próximo. Que você fala de amor e não tem amor ao próximo? Não tem como, não é verdade? Você que está me ouvindo sabe disso. Então, a lição para o dia de hoje é que nós devemos ajudar e amar ao próximo como uma expressão da nossa fé em Deus. E aí vem um versículo que é Tiago 2, não é 2:2, 2, saiu 2, está errado ali, 2, 17 e 18. Devemos ajudar e amar ao próximo. Assim também a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Quer dizer que fazer obras salva? Não, de jeito nenhum. Não salva. A fé sem obras é morta, a obra sem fé é morta. As duas têm que andar juntas. O que é morta? É sem efeito. Pode uma pessoa dar 1000 cestas básicas. Se ela não acreditar em Jesus Cristo, ela não vai ser salva. Pode dar ração para cachorro de todos os cachorros de rua. Ela não será salva por isso. A fé em quem tem Jesus Cristo é que traz a diferença. Ok? Deu para entender? A próxima carta que nós temos pastoral é 1ª e 2ª Pedro. Pedro escreveu 2 cartas. Uma foi destinada para encorajar os crentes que estavam sofrendo em prisões em Roma e nas redondezas. Roma era o centro político daquela época. E aonde, quando prendia um cristão, para onde ele ia? Para Roma. Paulo esteve preso em Roma. Então, nós vimos isso nas aulas anteriores. A carta escrita, segunda carta de Pedro,
Carta é uma epístola direcionada para essas pessoas. Ela está escrita para homens e mulheres corajosos, que mesmo com a perseguição continuaram crendo em Jesus Cristo e vivendo essa fé. E essa carta foi escrita para preparar o que estava para vir. O que estava por vir era perseguição. Então, esses homens e essas mulheres tinham que estar revestidos de fé, ok? Devemos hoje, a lição para nós hoje, nós devemos encorajar uns aos outros. Uma pessoa não vive sozinha se ela não se firmar em uma igreja. A igreja nos une, a igreja nos edifica, a comunhão com os irmãos é muito importante. Então, nós temos hoje essa liberdade, eles lá tinham dificuldade naquela época de se reunir como igreja. Então, Pedro escreve essas cartas. Olha o que ele fala em 1 Pedro 4, 14 e 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intrometeu em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Cristão. É muito bom a gente ser chamado de cristão. Nunca podemos ter vergonha desse nome e nós devemos encorajar uns aos outros. E se uma pessoa falar para você, tanto faz ir na igreja ou não ir na igreja, tem o mesmo tamanho? Não tem o mesmo tamanho. Quem se ajunta, quem está congregando, quem está no corpo de Cristo mais próximo, Deus se alegra. É isso que está falando aqui. Vamos para a próxima carta? Essa carta pastoral, eu vou pôr um vídeo para vocês assistirem, porque ela tem umas coisas muito legais que fala sobre hospitalidade. Vamos lá? Vamos comigo? Prestem atenção que vale a pena. Vamos aprender um pouco. Primeira, segunda e terceira cartas de João. A primeira carta de João é, na verdade, anônima, mas a segunda e a terceira foram escritas por alguém denominado o presbítero. Agora, a linguagem e o estilo de todas as três obras são idênticos uns aos outros e se assemelham ao Evangelho de João. Sendo assim, a maioria das pessoas imaginam que todas as três foram escritas pelo discípulo amado por Jesus, que poderia ter sido João, o filho de Zebedeu, poderia ter sido um dos 12 apóstolos ou poderia ter sido outro João entre os primeiros apóstolos de Jesus, conhecido como João o presbítero. Seja qual tenha sido o João, ele está em idade avançada e supervisiona uma rede de comunidades de igrejas nos lares que possivelmente se encontram ao redor da antiga cidade de Éfeso. A partir das pistas contidas no Evangelho e nessas cartas, parece que essas comunidades eram constituídas principalmente por judeus seguidores de Jesus e que, recentemente, eles tinham passado por uma crise, o que motivou João a escrever essas cartas. Ele menciona que o grupo de pessoas tinha se separado dessas igrejas. Essas pessoas já não reconheciam Jesus como o Messias de Israel ou como o Filho de Deus, e eles estavam instigando hostilidade entre aqueles que permaneceram fiéis às igrejas. Na verdade, esse conflito é abordado na segunda e na terceira carta de João. A segunda carta de João é um aviso para uma igreja no lar específica. Há um grupo de pessoas que negam Jesus. João os chama de enganadores. E eles provavelmente irão procurar validação e apoio nessa comunidade da igreja, e João diz que eles não devem oferecer. A terceira carta de João é, na verdade, escrita a um membro de uma dessas igrejas em Casas, um homem chamado Gaio. E o presbítero pede a Gaio que acolha os missionários legítimos que chegarão em breve. Ele precisa dizer-lhes isso porque o líder daquela comunidade, Diótrefes, estava agindo como um idiota e rejeitando qualquer pessoa que estivesse se associando a João, o presbítero. E então, essas cartas nos dão uma perspectiva da tensão e do conflito que João enfrentou nessas igrejas. E a primeira carta de João foi escrita como uma resposta a tudo isso, como uma forma de controle de danos. O presbítero garante àqueles que ainda acreditam em Jesus que Deus está com eles, já que são fiéis à verdade. Então, tudo isso nos ajuda a entender a singularidade da primeira carta de João, que, na verdade, não é uma carta realmente. Lê-se mais como um sermão poético enviado a essas igrejas.
João diz que não está passando novas informações. Na verdade, quase todas as ideias e palavras-chave na primeira carta vêm dos ensinos de Jesus no Evangelho de João. Sendo assim, o objetivo de João é relembrar e convencer esses cristãos a permanecerem fiéis àquilo que eles dizem já acreditarem. A qualidade poética do sermão de João é muito legal. Ele não desenvolve suas ideias de uma maneira linear ou lógica. Em vez disso, ele usa uma técnica muito conhecida da antiga retórica chamada amplificação. João tem apenas algumas ideias essenciais sobre a vida, o amor e a verdade que ele deseja transmitir. E ele vai enfatizar essas ideias repetidamente, apresentando em cada momento um ângulo ou foco diferente. Ele usa muitas hipérboles. Ele usa contrastes bem evidentes como imagens simples sobre luz e trevas, amor e ódio, bem e mal. Mas não se engane com a simplicidade da primeira carta de João. Esse trabalho é muito profundo. A primeira carta de João conta com uma introdução e uma conclusão claras. E os ciclos que fluem do sermão, entre a introdução e a conclusão, não seguem qualquer tipo de esquema literário rígido. Parece haver duas grandes seções, cada uma marcada pela frase introdutória. Esta é a mensagem. E então, cada uma é seguida por uma repetição de imagens sobre como Deus, em primeiro lugar, é luz, e em seguida sobre como Deus é amor. E todas as ideias nessas duas partes fluem e voltam para essas duas ideias centrais. Sendo assim, a introdução é muito semelhante ao prólogo do Evangelho de João. Há reflexos do capítulo 1 de Gênesis e do capítulo 8 de Provérbios. João fala sobre a palavra da vida que estava com Deus no início. Para João, a palavra Deus se refere ao Pai e ao Filho que vieram trazer vida ao mundo. E aqueles que viram, ouviram e tocaram o Filho são chamados de nós. João se refere a ele próprio e aos apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus. E agora nós temos uma mensagem para vocês, a próxima geração de seguidores de Jesus. Então, quando os apóstolos compartilharam a palavra da vida com outras pessoas, essas pessoas também foram trazidas para a comunhão com o Pai e o Filho através dos apóstolos. A palavra comunhão aqui vem do grego, koinonia, e significa uma participação ou partilha. Quando as pessoas ouviram a mensagem de Jesus através dos apóstolos, aquela mensagem trouxe-os para um relacionamento real com Jesus e uma participação verdadeira na vida e no amor de Deus. E em seguida, isso flui direto para a primeira sessão principal. Essa é a mensagem, Deus é luz. E esta é a mensagem dos apóstolos, que o Deus revelado em Jesus é luz. Sendo assim, se as pessoas desejarem participar na vida do próprio Deus por meio de Jesus, elas precisam continuar caminhando na luz. É uma imagem formidável, mas o que significa? Para João, significa manter os mandamentos de Jesus. E isso é difícil. Então, quando você falhar, a morte expiatória de Jesus cobrirá os seus pecados. E mais uma vez, você é chamado a se levantar e obedecer os ensinos de Jesus. Mas qual das suas lições? João lembra as igrejas dos velhos e novos mandamentos transmitidos por Jesus aos seus discípulos na última ceia. Que eles amassem uns aos outros como ele os amava. Fazer isso é caminhar na luz. Se a luz de Deus agora brilha por meio de Jesus, então significa que a escuridão do mundo está passando. O que também significa que, neste momento, os filhos de Deus venceram o pecado, o mal e a morte que reina no mundo. E isso levou João a desafiar as igrejas. Não ame o mundo, pois ele também está morrendo. Aqui ele se refere especificamente ao orgulho e à corrupção sexual. Provavelmente, esses são problemas ligados ao conflito que existia nas igrejas. E isso leva João a advertir as igrejas sobre essas pessoas que deixaram as comunidades e que negaram Jesus como Messias. João os chama de antimessias e enganadores. Mas ele está confiante de que aqueles que ainda conhecem a verdade sobre Jesus são, na verdade, os verdadeiros filhos de Deus e eles são amados pelo Pai. E eles mostram que são parte da família de Deus quando praticam justiça e amam uns aos outros. Ao contrário dos enganadores, que estão causando raiva e conflitos na província. E isso faz a transição para a segunda sessão principal do sermão. Esta é a mensagem dos apóstolos, que Deus é amor, diz João. E assim os filhos de Deus devem amar uns aos outros e evitar o ódio. Não sejam como Caim do Gênesis, capítulo 4, diz João. O seu ódio o levou a assassinar o seu irmão. Mas para os cristãos, o amor é definido pela entrega de vida como um sacrifício pelo bem-estar dos outros. E foi isso que Jesus fez. E quando os filhos de Deus confiam no amor de Deus por eles, isso os muda. E então, João avisa-os mais uma vez a respeito dos enganadores. Dessa vez ele os chama de falsos profetas. Quando eles negam que Jesus é o Messias, eles afirmam que estão falando em nome de Deus. Mas João diz que eles devem testar os espíritos. Se alguém diz falar em nome de Deus, mas não focam em Jesus como o Filho crucificado de Deus, eles não estão falando em nome de Deus.
Os verdadeiros filhos de Deus centralizam toda a sua vida no Jesus crucificado e ressuscitado, pois é aí onde vemos revelado o verdadeiro coração de Deus. Nós vemos na cruz que Deus é um ser de amor e entrega absoluta. E esse amor é o que motiva os seguidores de Jesus a amar uns aos outros da mesma forma. E quando as pessoas conhecem esse Deus de amor, isso as afasta do medo e da angústia para sempre. Isso é parte daquilo que João quer dizer quando ele menciona vitória sobre o mundo. Quando você entende que Deus te ama, que Ele é louco por você apesar das suas mais profundas falhas e defeitos, esse amor se torna algo que fundamenta toda a sua vida. Esse amor é o resultado da confiança em Jesus crucificado. Vem por meio da fé no testemunho de Deus a respeito de Jesus dado pelo Espírito e a fé na mensagem dos apóstolos sobre Jesus. E quando o amor de Deus toma posse de você, a vida eterna se revela. É uma vida permeada pela própria presença, vida e amor de Deus. E isso começa agora e continua pela eternidade. E isso conduz João ao auge da conclusão do seu sermão. Ele diz: nós sabemos que o Filho de Deus veio, podemos conhecer aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus, o Messias. Esse é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Agora, caso você esteja confuso ao ouvir essa frase e esteja pensando: espera, quem é aquele que é verdadeiro? Quem é aquele que nos dá a vida verdadeira? É Jesus ou é Deus? E a resposta de João é, obviamente, sim. João não conhece nenhum Deus além de Jesus. E quando ele e os outros apóstolos encontraram Jesus, eles descobriram o Deus que nos ama tão profundamente, que optou por não existir sem seus filhos, apesar de nossas falhas. E esse Deus é tão magnífico, tão inesperado, que as palavras finais de João nos convidam a rejeitar os nossos ídolos. Ou seja, resistir a qualquer tentação de recriar o magnífico Deus à nossa própria imagem. Conhecer Jesus é conhecer o Deus criador da vida e do amor centrado no próximo. Isso, diz João, é o único e verdadeiro Deus. E é disso que se tratam as cartas de João. Olha, desculpa, entrou uma tela aí. Agora nós vimos ali como João sintetiza todas as cartas gerais, né? As cartas pastorais, porque fala de amar ao próximo, fala da ressurreição. E João é o apóstolo do amor. Ele fala muito do amor. Ele não fala, fala do pecado, fala da treva, fala de quem se desvia de Deus, mas ele é o apóstolo do amor. Coraçãozinho, como que é que vocês fazem coração? Ai, meu Deus do céu, se entrar aqui é. Uh, 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 uh. Ai, não consigo. Ai, não consigo. Ai, mas é o apóstolo do amor. É que a tela, ela não fica de frente com a gente. Me perdoe, eu tentei fazer, não deu, dei risada aí da tia, tá bom? Não tem problema. Gente, e daí a última carta pastoral é Judas. Judas também é meio-irmão de Jesus. É uma carta escrita para incentivar os cristãos a estarem prontos para se defender de falsos mestres, que os prejudicaria e afastaria da fé. Judas alerta para permanecer centrados em Cristo. A nossa lição de Judas para o dia de hoje: devemos estar atentos e centrados em Cristo. Judas 1:3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora, para animá-lo a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. A fé é quem acredita em Cristo, quem entregou a sua vida a Ele, quem está salvo. Não adianta dizer que acredita, que ora, que pede para Deus, mas se não entregou a sua vida a Jesus. Se o Espírito Santo não habita dentro de você, você pode ter a melhor das boas intenções, mas você não tem a salvação e não tem como se diz, o livre acesso ao Pai. Nossas orações sobem quando nós temos a salvação em Cristo Jesus. De outra forma, não mesmo. Profundo isso, né? Então, vamos acabar aqui esses recados que recebemos nas cartas pastorais, que são escritas pelos próprios, quase todas pelos próprios
Judas, Pedro, João, e aí a gente tem recados maravilhosos de Deus para a nossa vida. Espero que essa mensagem fique gravada em seu coração e te convido para fazer uma oração comigo. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante do Senhor nesse momento, entregando a nossa vida e te pedindo que nos ensine a amar ao próximo, que nos ensine a nos doarmos mais, que nos ensine a estarmos atentos e centrados no teu amor. Renova a nossa fé, atinge com o teu Santo Espírito cada um que tu queres levar para a salvação. Nos abençoa, abençoa esse domingo e o nosso encontro logo mais pelo WhatsApp. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espero vocês para a próxima viagem. Sem coração, né? Porque eu não sei fazer coração aqui. Beijo. Um grande abraço, com amor.